de expedito, sabe por quê? A nossa equipe conversou. Pois é, a nossa conversou com a defesa de Ricardo. Ricardo, que é o sobrinho, disse que queria falar comigo, mas a justiça não autorizou ele falar comigo. Como não autorizou ele falar comigo, então eu não posso falar que ele está preso. O Ricardo, sobrinho do expedito, é preso de justiça. Para falar com ele, tem que ter uma autorização judicial. Ou o advogado dele pode falar com ele. Ninguém da imprensa pode chegar lá e dizer, eu quero falar com o Ricardo. E o cara abre e diz, vai, fala ali, Ricardo, com ele. Tem que ter uma autorização judicial. Nós tentamos, o juiz por enquanto disse que eu segurasse, porque Ricardo disse que tem coisa para falar e ele disse que só fala para mim. Eu não sei se ele vai falar para o advogado dele o que ele disse que falaria para mim. O Washington falou com o Ricardo, com o advogado, né? O Washington falou com o advogado de Ricardo. O Washington falou aqui na tela, vai. A execução de Expedito Pereira. Um dos principais acusados, segundo o que apurou a polícia, é o sobrinho de Expedito Pereira. Nós vamos conversar agora com o advogado de defesa do sobrinho de Expedito Pereira, o Dr. Júnior Moura. Dr. Júnior, o seu cliente, em que pesa este processo? O que é que o senhor tem conversado com ele sobre os fatos em que o mesmo pode ser ou já foi denunciado como o principal mentor da morte de Expedito Pereira? Ele já foi denunciado, sim, Washington. É tanto que está havendo as audiências. Ontem foi a segunda audiência do caso, né? Na verdade, a continuação da audiência. Ricardo Pereira foi denunciado por ser, pela versão apresentada pela acusação, o mentor intelectual do homicídio do tio, o saudoso e respeitado Expedito Pereira. Contudo, o fato isolado de ter sido denunciado não implica dizer que a culpa está formada. Não existe ainda decisão de pronúncia, e a decisão de pronúncia é o que pode levar ele a júri popular, certo? E o processo está encaminhando para ser deliberado justamente isso, se ele vai ser pronunciado ou impronunciado, que aí ele não vai a júri popular. O que restou apurado da audiência, Washington, foi o que a defesa já mantinha, já sustentava há muito tempo, e que Ricardo, além de não ter provas, que não um depoimento pretensioso, pernicioso, fajuto do executor confessa e revela Dr. Expedito Pereira, além de não ter prova de ser mandante, também não existe, Washington, motivação para que Ricardo Pereira fizesse isso contra a pessoa que era o arrimo dele, que era o mentor dele, a pessoa que só fez o bem a ele, e ele retribuía esse bem a Dr. Expedito Pereira, razão pela qual a defesa sustenta, em absoluto, de forma veemente, que não existe motivação e que não está revelado. Não restou revelado durante a instrução processual que Ricardo Pereira foi o mandante do assassinato do Dr. Expedito Pereira. A filha dele chegou a revelar em entrevista a mim de que existem outras pessoas envolvidas neste caso. O senhor acredita que o verdadeiro mandante ou o mentor deste homicídio, já que o senhor disse que não é o seu cliente, possa estar solto? Acredito. É incrível. Eu milito na advocacia criminal há algum tempo. Eu já funcionei em alguns casos de repercussão. Eu, particularmente, nunca tinha presenciado, testemunhado um réu tão inteligente quanto o Leão. Uma pessoa tão articulada com as informações, uma pessoa tão instruída quanto o Leão. É um homem extremamente instruído e pela forma que ele se comporta, pela forma como ele se comporta, inclusive processualmente, deixa a intuição, e aqui é uma intuição, eu não estou aqui para acusar, eu estou para defender, meu trabalho, graças a Deus, é defesa, mas deixa a intuição que existe sim algo a mais por trás disso. Você diria, neste momento, a sociedade que clama por justiça? A sociedade, ela clama por justiça e não por justiçamento. Ela não clama por vingança. A sociedade não quer vingança. A partir do momento que se processa, se prende e se condena, que isso não vai acontecer, eu tenho certeza que o corpo de sentença, o corpo de jurados da cidade de João Pessoa, se Ricardo vier a ser pronunciado, não vai condenar Ricardo assim que tiver acesso pontual às provas que estão sendo colhidas nesse processo.
A sociedade precisa do responsável, não precisa de criar um culpado, porque se assim o for, o verdadeiro culpado vai estar aí festejando o êxito da empreitada delituosa contra um cidadão de bem como era Dr. Expedito Pereira, e ao passo que tem o inocente, que é o pior dos pecados, é condenar o inocente. Então a defesa vai trabalhar de forma incessante, de forma ativa, para provar a inocência de Ricardo Pereira, que é isso que o processo autoriza a fazer. Muito obrigado, doutor. Exponha a defesa, Washington, sempre está à disposição dos senhores. Aqui a gente não está, de forma nenhuma, buscando debelar, esquivar responsabilidade penal de quem tem. Ao contrário, eu venho tentando trabalhar nesse processo com responsabilidade. Eu tenho um nome a zelar e, além disso, eu respeito o nome de Dr. Expedito, eu respeito a história de Dr. Expedito e eu respeito a herança de Dr. Expedito, que vem a ser os seus familiares, filhos, esposa, o próprio Ricardo Pereira, que até agora não teve o direito de chorar o luto do homem que para ele era considerado um pai e que era considerado um filho para o Dr. Expedito. Então está aí, Samuca, a participação do advogado de defesa do Ricardo, que, segundo as investigações da polícia, inclusive já foi pronunciado pelo Ministério Público como principal mentor da morte do ex-prefeito Expedito Pereira. É com você, Samuca. É, o advogado fala bem, se sai bem. Vamos esperar em que é que vai dar e nós vamos acompanhar. Daqui a pouco tem um caso daquela menina de Caruaru. O pai dela tá comigo já, hein? O pai dela vai falar aquele caso de Caruaru. A menina de Caruaru.